Olá, alunos, alunas do sexto ano. Eu, professor Rodolfo, fiquei muito preocupado com essa videoaula, desta aula aqui que eu passei, passei a atividade e os alunos teve muita situação complicada. O retorno que veio até agora é que tiveram muita dificuldade, estão tendo muita dificuldade. Eu falei que esse assunto aqui está no livro, E eu estou com o livro na mão e estou confirmando que o assunto que está aqui está no livro. Então eu vou tentar de forma rápida, porque não dá para se alongar muito, o que foi tratado nessa videoaula. Questão do tempo, A palavra tempo ela tem muito significado, mas para a história tem algumas situações bem definidas. O que é o tempo na história? É o período que marca os acontecimentos, quando começou e quando ele findou, É um período dos fatos históricos. Isso é o tempo para a história. E esse tempo, ele tem uma cronologia. De acordo com os fatos históricos, ele vai acontecendo passo por passo. Um exemplo disso é a pandemia que nós estamos vivendo hoje, desde quando ela surgiu em 2019, que é o coronavírus. Nós já estamos em 2021. Então a cronologia dessa doença, quando ficar para os historiadores estudar lá na frente, é exatamente isso, é o passo a passo que os fatos foram acontecendo. Outra coisa que foi tratada aqui, forma de medir o tempo. As mais populares que nós temos é o relógio, marca as horas, o calendário. Então teve vários, cada civilização tem uma forma de medir o tempo, ou teve, que nós ainda vamos estudar as civilizações, mas só para exemplificar. Por exemplo, os maias, que é uma civilização aqui da América, as civilizações da Mesopotâmia, no Oriente, ou lá na Ásia, a China, a Índia, tantas civilizações que tiveram uma forma de marcar o tempo. Aí pergunta, mas para que o tempo? O tempo é uma maneira de se organizar, que o humano criou para se organizar a vida dele. É para isso que serve o tempo. E o tempo, como é marcado o tempo para a história? O tempo da história tem questões muito básicas, que são anos, décadas, séculos, milênio. Que milênio nós estamos? 2021. Qual é o século? 21 depois de Cristo. Então veja, isso foi tratado aqui. Outra coisa que foi tratada, fontes históricas. Fontes históricas são todos os marcos deixados pelo ser humano. São os vestígios que ele deixa. Uma pintura, uma ferramenta, um objeto, uma urna de alguém que morreu. Por exemplo, quais são as fontes históricas que vamos deixar para os historiadores do futuro? A grande tragédia que está acontecendo com essa doença que nós estamos vivendo agora, Então as fontes históricas são isso, são marcos deixados pelo ser humano. São os passos que eu coloquei aqui. Olha aqui as fontes históricas. O passo, do humano. Isso aqui são as fontes históricas. Aqui na outra, voltando um pouco na cronologia. Olha aqui a cronologia que eu citei aqui. A criação do telefone. Teve passo por passo até chegar ao celular, que nós temos o minúsculo telefone nas nossas mãos. Então isso foi tratado aqui. Fonte histórica, o historiador. Quem é o historiador? É o cientista da história. E ele não trabalha sozinho, mas quem é responsável pela construção, finalização dos assuntos, dos acontecimentos, da ciência, a história é o historiador. Mas ele é auxiliado, ele pega estudo de outros estudiosos. Por exemplo, geógrafos, paleontólogos, sociólogos, arqueólogos, museólogos e assim por diante. Então o historiador ele não trabalha sozinho. Outra coisa, o historiador já foi falado, é o cientista da história. Então nessa videoaula foi isso.
Aqui no livro, no capítulo 1, da página 6, está falando tempo e história. E vai exatamente, ele vai aqui de acordo. Por exemplo, uma coisa que eu não falei aqui, que está nessa videoaula também, o que é a história? História, que está definido aqui, que eu defini, a história é a ciência que estuda o homem no espaço e no tempo. E aqui tem nesse livro aqui o que é história, né? Aqui, para o historiador que fez esse livro aqui, está dizendo que a história estuda as permanências e mudanças que acontecem na vida do ser humano, que aconteceu na vida do ser humano no passado. Porque o historiador vai lá no passado para ver o que aconteceu lá, para poder entender o que está acontecendo hoje. Então a história também estuda o passado para entender o presente, que é uma outra definição de história, né? Então aqui na página 8 tem o que a história estuda. O problema é que tem que pesquisar, né? Tem que exatamente se aprofundar. Aqui na página 12 tem sobre os calendários cristãos, né? As várias, olha aqui, ó. O que é o calendário? E aqui por diante, o tempo histórico. O que é o tempo histórico? É o tempo que estuda mudanças e permanências. Está na página 14, que aí já é uma aprofundação que não está na videoaula. Mas o tempo histórico também é definido pelo historiador, aquele tempo que ele vai estudar aquele fato no passado. A periodização, a divisão tradicional da história, na página 19. E no capítulo da página 23, está estudando fontes e o conhecimento histórico. Está falando do historiador de novo aí. Eu vou passar aqui para questões que vocês tiveram dificuldade. Eu vou analisar passo por passo o que está errado. A atividade você tinha que fazer a primeira questão para depois ir para a segunda e para a terceira. Se você errar a primeira, você vai errar a segunda e a terceira. Então vamos lá. Na primeira eu estou dizendo assim, marque as respostas certas. Letra A. Não é possível negar que o humano no tempo e no espaço são condições fundamentais para o estudo da ciência história. É isso que está definindo o que é história. A história estuda o humano, então não estou negando, eu estou afirmando. Se eu não posso negar, se não é possível negar, eu estou afirmando, né, que a história. Então ela está corretíssima, a letra A. Letra B. Pode-se dizer que as fontes históricas são as pistas que o historiador estuda para fazer o trabalho de ciência? Correto, da ciência história, está corretíssima, não tem nenhum erro aí. A letra C. É possível afirmar que paleontólogo, arqueólogo, antropólogo, sociólogo são alguns estudiosos responsáveis pela produção do conhecimento? Não. Eles são auxiliares ao historiador. O responsável é o historiador. Então aqui está errado. Porque esses estudiosos, não é o papel deles reconstruir, fazer a ciência história. Quem faz a ciência história, reconstrói os fatos históricos é o historiador. Então a letra C está errada. A letra D. Tem como se afirmar que o tempo em história é determinado pela duração dos acontecimentos, dos fatos históricos? É isso que eu defini lá. A duração dos acontecimentos dos fatos históricos é o tempo histórico, é o tempo na história. Está certíssimo a letra D. E a letra E. A história deixa seus vestígios, que são as fontes históricas, suas formas de registros, que são as fontes históricas para o humano do passado? Não. A história vai resgatar isso no passado. Essas fontes vão ficar para o homem do futuro. Melhor dizendo, para o homem do presente, porque o futuro nem existe. Então está errado a letra E. Porque não é aqui o humano do passado, é o humano do presente. E está errado. Então os quais que estão errados? É a letra C e a letra E. A, B e C estão corretas. É isso. Espero que tenha contribuído para essa. É assim mesmo. Vamos tente rever de novo agora, de uma forma que eu estou passando para vocês.
e depois passe por livros. Estude os assuntos no livro. É isso. E essa atividade, por enquanto, está suspensa. Ok?